Levítico, capítulo 26. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Iahvé vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, e a árvore do campo os seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes, que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas, e estareis colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre vossa terra. Estabelecerei a paz na terra e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga, para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Pois eu sou Iahvé vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito a fim de que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos estes mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas ordens e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e as enfermidades, que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós e sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. E se, apesar disso, não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei o poder arrogante da vossa rebeldia e farei com que o céu sobre vos fique como se de ferro fosse, e a terra como bronze. Vossa força se consumirá inutilmente, vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Se vos opuserdes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei estes castigos sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vós feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão, a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. E se, apesar disso, ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu pessoalmente me oporei a vós e os ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ordenarei que povos adversários tragam sobre vós espada que vinga a minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós e sereis subjugados pelo poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o suprimento de alimento, a escassez será tão sentida, que um só forno será suficiente para 10 donas de casa assarem o pão, e cada pessoa receberá uma porção racionada e repartireis o pão a peso entre o povo. Comereis, mas certamente não vos fartareis jamais. E se, apesar disso tudo, ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com todo furor, e por causa da vossa desobediência e de mais pecados, eu mesmo mandarei sobre todos vós um castigo 7 vezes mais terrível. Haverá tanta falta de alimento que comereis a carne dos vossos próprios filhos e filhas. Destruirei os vossos altares idólatras, despedaçarei as vossas colunas de incenso e empilharei os vossos cadáveres sobre os seus ídolos mortos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários e não mais terei prazer em aceitar e sentir o aroma das vossas ofertas. Eu pessoalmente devastarei de tal maneira a terra em que habitas, que teus próprios inimigos que sobre estas terras vierem a morar ficarão assombrados. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações. Desembainharei a espada contra vós e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades, ruínas.
Então a terra acalmará a ira do Eterno, durante todos os dias da sua devastação pelos anos sabáticos que ela não descansou, e enquanto estiverdes refugiados na terra dos vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará os seus sábados. Todos os dias da sua assolação, descansará o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus durante vossa estada sobre ela. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração, quando se encontrarem na terra dos seus adversários, amedrontados até mesmo pelo ruído de folhas secas caindo no chão, fugirão como se foge diante da espada e cairão, ainda que ninguém os esteja perseguindo. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da morte ao fio da espada, contudo, sem que ninguém esteja atentando contra as vossas vidas. E assim, não conseguireis subsistir diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos, por causa das suas próprias malignidades, e também por causa dos pecados dos seus pais. E confessarão então os seus pecados, bem como as iniquidades dos seus pais, malignidades cometidas por causa de sua infidelidade para comigo e, ainda mais, por flagrante oposição à minha pessoa. E eu também serei contrário a eles e os conduzirei à terra dos seus adversários. Então o seu coração incircunciso se humilhará e farão expiação por todos os seus pecados. Então, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e igualmente me recordarei da terra prometida. E a terra, abandonada por eles, cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida do povo. Eles, entretanto, deverão expiar a sua iniquidade, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus decretos. Contudo, não será apenas isto, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, porquanto eu sou Yahvé seu Deus, o Senhor. Lembrar-me-ei, em benefício deles, da aliança firmada com os seus antepassados, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo Yahvé. São estes os estatutos, os decretos e as leis que Yahvé estabeleceu, no monte Sinai, entre ele próprio e todos os filhos de Israel, por intermédio de Moisés.